Oi, Olá, boa tudo bem? noite. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu Que tava, bom eu estar tava aqui aqui, com você. eu tava aqui falando o tema da nossa live, né? Que hoje a gente vai falar como a gente voltar a ter foco, né? Principalmente para as pessoas que terminaram um relacionamento, que estão em alguma mudança da sua vida, né? Como fazer isso, né? E eu falei assim, ninguém melhor que o Thiago para falar disso, né? Falar de foco. O Thiago, ele é especialista em foco, tá? E a gente se conheceu num curso e eu conheci o trabalho dele, super focado. Ele tem mentorias, é bem legal. Fala um pouquinho de você e muito obrigada por você ter aceitado, né, fazer a live. Jimenez, eu primeiro quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que está aqui, muito bacana estar junto aqui, de alguma forma poder contribuir, né, na vida das pessoas. O fato é que quando a gente fala em separação, na realidade nós estamos falando de dor, né, que é isso que Sim, acontece no momento de, sabe, de disruptivo, né, que acontece isso, acaba tendo dor, sofrimento, a mente fica bugada, né, então as sim, pessoas acabam tendo uma briga constante com a mente, porque elas acabam, de certa forma, perdendo o chão ali, né? Que é muito pior. Hoje, quando nós falamos em família, nós estamos falando da base, né? Então, é a nossa base. sim, Quando você perde ali a sua base, é aquela velha frase que o pessoal fala, eu fiquei sem chão. Exatamente por conta disso, é um processo. Só que, ao mesmo tempo, nós falamos isso, nós estamos falando de um momento que houve de interrupção e as pessoas não estão programadas, Ana, para poder superar isso daí, certo? Porque quando elas entram em um relacionamento, infelizmente, as pessoas ela tem uma coisa que acaba se frustrando muito, que eu falo isso de perspectiva, e é uma coisa que, Thiago, então você acredita que a gente tem que casar pensando em separar? Não, lógico que não. Mas o fato é que uma coisa, o ser humano, ele precisa entender qual que é a base, ele precisa conhecer a si próprio para não ficar dependendo, certo, de coisas, né? Não ficar dependendo de pessoas e, ao mesmo tempo, situações que hoje nós vivemos em um mundo incerto, não tem nada certo, né? Então, quando a gente entende isso, nós começamos a mudar todo o paradigma que as pessoas colocaram em nossa mente e aí acaba perdendo, as pessoas acabam perdendo a percepção quando entram num caso desse, porque elas perdem relacionamentos, elas perdem a perceptividade, né, de quem de fato elas são, porque quando sim. você não tem, sabe, a clareza de quem você é, você acaba aqui colocando e depositando tudo que você tem, certo? Naquela pessoa. E quando separa, que é um processo que você fala assim com muita maestria e ensina muito as pessoas, e você já passou por isso, Sim, e de fato você tem um livro incrível, é que as pessoas não sabem mais o que é que faz. Então, o que é sim. que eu faço quando eu separo? Né? Qual que é o processo para que eu possa ajustar meu, sabe, o meu foco naquilo que de fato vai me trazer felicidade, vai me trazer clareza, porque até então eu depositava toda a minha felicidade no outro. Né? Então, isso acaba acontecendo muito, e você deve ter aí muitos estudos e resultados de pessoas, né? Que Sim. infelizmente acaba depositando isso, mas não estou dizendo que você não tem que ser feliz com o outro, mas você nunca pode colocar a sua felicidade no outro, né? Isso É é um que eu acho, processo, né? é que eu acho que as pessoas elas vão estruturando a sua vida, né? Junto com o outro. Então, assim, você tá casado, você tem toda aquela vidinha certinha, tudo bonitinho, você tá acostumado, você tem um apoio, querendo ou não, por pior que seja a sua relação. As pessoas elas têm até relação de dependência pro lado negativo, nem só pro lado positivo, né? E o que acontece é que quando você se divorcia, é, você perde o chão, igual você falou. Então as pessoas elas têm que aprender a sair daquilo e entrar em algo novo, né? É, criar uma vida nova. Só que junto com isso tem toda a dor de uma separação, daquele sonho que foi desfeito,
certo? E aí elas perdem muitas vezes o foco, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como vai ser a vida dali para frente, elas não sabem viver sem o outro. E como faz para voltar a ter esse foco, entende? Por isso que tem a gente chama de práticas colaborativas, tá? Que é um tipo de divórcio que ele é consensual, então é um acordo e tem a ajuda de um coach. Para quê? Para a pessoa voltar a ter um norte, um foco, ajudar nesse restabelecimento da vida dela. Então, Como fazer isso? Como se então, restabelecer? Por onde começar? O que eu devo fazer? As pessoas que estão, tipo, desesperadas, que só sabem focar na dor. Como sair daquele foco da dor e ir para uma vida nova? Então, o primeiro ponto mais importante de tudo é que ela precisa começar a cuidar de si mesma. Então, as pessoas, elas, quando há um processo como esse, e isso serve não só para separação, isso serve para quem perdeu o emprego agora, que depositou toda a sua, né, a sua energia naquilo ali, qualquer situação que seja. Ela precisa se cuidar, Ana. Então, o que acontece? A autoestima, ela pode matar, a falta de autoestima, ela pode matar as pessoas. E quando as pessoas separam, existe aí algumas coisas que normalmente acontecem, tá? Primeiro ponto importante é que as pessoas, ou ela acaba comendo demais, ansiosas e estressadas com tudo que acontece, ela entra numa overdose extremamente absurda, sabe? Ela não sabe o que é que faz e se ela tiver filhos, Eu ela... engordei depois que eu divorciei, sabia? Você Eu era mais engordou? magrinha casada. É, exatamente, Meu porque Deus. mexe no psicológico e aí o que é que você faz? Você vai para onde? Desconta na comida. Então muitas pessoas fazem isso. Então num processo como esse de separação, separei, né? O que é que eu faço agora? Então as pessoas começam a descontar na comida. O outro tipo de pessoa é não comer, então acaba se desnutrindo. Outras pessoas acabam se isolando, né? Então não quer ver ninguém, quer ficar presa, certo? E outras pessoas entram num estado de choque absurdo. Então, isso varia muito de pessoa a pessoa. Então, eu falo por mim porque eu passei por esse processo também, né? Então, Sim, é é verdade. muito, como é que se diz? Não só ter expertise sobre um determinado assunto, mas nada compensa a experiência por ter passado por algo. Então, quando você começa a cuidar de você, você começa a curtir mais você, gostar mais de você, porque o processo de separação tem uma coisa que eu sempre ensino para meus alunos, sabe, Ana? É que você não pode perder sua paz com aquilo que não está no seu controle. Então você tem que entender essa Sim. situação, isso que aconteceu, tem como reverter, eu não posso mais, não está mais no meu controle, então eu não posso perder minha paz. Quais são os requisitos agora? Onde que eu devo focar agora, certo? Para que eu consiga me recuperar o mais rápido possível, porque a dor vai ser inevitável. A dor vai sentir, o choro vai vir, o desespero às vezes virá. Por quê? Porque você precisa entender que houve um rompimento. Então, tudo que há um rompimento, assim como a semente ela é rompida aqui, certo? Há uma nova estrutura. Nessa nova estrutura, no ser humano é do mesmo jeito. Então, há um rompimento. Você rompeu. Quando rompeu, você foi criado, né? Sua mente foi treinada para você não sair da zona de conforto. Então, automaticamente, você tirou ela da zona de conforto. É um choque muito grande. Então, esse rompimento, certo? Acaba travando a maioria das pessoas e entrando realmente num desespero sem saber o que fazer, principalmente para as pessoas que são dependentes, tá? E eu Sim. não falo dependente só financeiramente, mas Não, é dependente emocionalmente também. emocionalmente. Emocionalmente, que precisam do outro para tomar uma decisão, que já não sabem mais tomar uma decisão sozinhos, ou precisam do outro para ajudar a cuidar dos filhos. Tem muita gente que acha que não vai dar conta disso. Não só Exatamente. financeiro, mas assim, de ter alguém do lado para todos os momentos, né? Não, tem gente que já está separado, está passando por esse processo, só não tomou a decisão, ou realmente assim, não, Tem tá gente que tudo já tá separado há na muito mesma tempo. casa, cuidando dos filhos, né? E tipo, É, perante a exatamente. A coisa, ela, sociedade. exatamente, ela não tá. Então, a pessoa não está feliz. Qual que é o processo? O que eu indico para qualquer pessoa se quiser ter uma recuperação rápida, tá? Porque, assim, existe vários processos. Eu conheço pessoas que separou,
tem 5 anos e continua sofrendo. Eu conheço pessoas que eu separou, tenho clientes assim. nossa, há vários anos e continua sofrendo. E eu conheço pessoas que separou, certo? E que conseguiu ter uma recuperação mais rápida. Não é que você não vai ter dor, mas é onde você vai agir agora para que você, como se fosse um metiolate, sabe? É assim, como que eu posso melhorar isso? Então, eu acredito muito em você começar a cuidar de si mesmo. Porque, assim, quando você começa a cuidar de si mesmo, vem uma coisa chamada amor próprio. As pessoas falam muito de amor próprio, mas na verdade elas não têm. Sim. Ela tem um déficit absurdo de amor próprio. Ela não tem. Sabe como é que eu provo isso? Porque todo tempo ela está dependendo das pessoas. Ela, sabe, olha uma roupa, ela nunca está feliz com aquela roupa, sabe? Ela está constantemente frustrada. Então, a primeira coisa, cuida de você. A sua autoestima ela precisa estar em alta. Né? Então, como é que você faz isso? Fazendo exatamente o contrário do que sua mente vai dizer para você. A sua mente vai dizer para você ir para o quarto. A sua mente vai dizer para você ligar para o ex, ou brigar, ou fazer qualquer tipo de coisa. A sua mente vai dizer para você não ir trabalhar, fazer qualquer coisa, menos o que você de fato precisa fazer. Então, você precisa agora pegar um papel e notar assim. E como faz isso? Hã? E como faz para a mente Então, fazer o que a gente precisa fazer? Aí agora vem a fase chave. Você precisa pegar um papel, anota uma coisa. Não se pensa pensando, se pensa anotando. Ninguém consegue pensar pensando. Eu só penso, você só pensa anotando. Quando eu anoto... Nossa, essa dica é boa, hein? Claro, quando eu noto, eu consigo pensar melhor. Por isso que eu tenho que escrever. Nossa mente, ela é muito, sabe, criativa. Então, tem muita criatividade. Então, cada vez que vem um pensamento, eu já vou escrevendo. Então, como é que você precisa fazer? Você precisa pegar um papel e notar quais são as coisas que você precisa fazer urgentemente para se sentir bem. Então, se tratando do seu corpo, tá? Quais são as minhas ações? Eu tenho que comer melhor, tenho que praticar atividade física, eu preciso... como é que se diz? Me hidratar melhor. Sim. Isso aqui você tem que fazer. Preste atenção. Separação é muito pior do que você imagina. Pior do que perder dinheiro é uma separação, porque mexe no seu emocional. Dinheiro você ganha e perde. Quando você mexe na família, você mexeu na sua base, você mexeu, sabe, na estrutura, o rompimento. Então, você não pode vacilar com isso. Você não pode brincar com algo que pode destruir você, que pode matar você e que pode te fazer ter muitas perdas, muito mais do que a própria separação já provoca, porque há uma perda de ambas as partes, não tem jeito. Mas ele foi errado, ela foi errada, ou eu sou certo, não existe. Não, eu sempre falo. Os dois estão errado, os dois erram sempre. Algum em alguma maior proporção e o outro não, mas assim, sempre tem uma parcela de culpa, né, dos dois. Você ficar remoendo isso, você nunca vai conseguir se recuperar. Você vai ficar preso nessa dor, né, da separação. Então, o que precisa fazer? Primeiro ponto é você começar a se cuidar. Então, quando você está num processo doloroso, você precisa entender quais são as ações que eu devo fazer para sair daqui o mais rápido possível. Então, nesse momento, você precisa criar disciplina. Uma pessoa que, certo, começa a construir disciplinas naquela construção da alta performance, ela tem um processo de recuperação melhor. Gente, se não for cuidado com o seu corpo, mas que seja algo que você sinta bem, você não pode se desleixar em casa, você tem que colocar uma roupa bacana, você tem que se sentir bem, coloca uma maquiagem, faz alguma coisa, se for mulher. Homem, cuidado também. Por quê? Quando você muda pega isso daqui para vocês, tá? Depois que você cuida do seu corpo, você tem que ter cuidado, sabe, com os seus relacionamentos. Suas amizades podem destruir você mais ainda se você não tiver cuidado nas opiniões dessas pessoas. Você tem que saber exatamente quem são as pessoas que vão te orientar da forma correta. Porque quando você toma decisões, imagine, você já está aqui num momento mal, ruim, certo? Alguns em um buraco, e agora você quer sair daqui. E algumas decisões que você vai tomando, isso vai tirando você, certo? Ou do buraco, te colocando mais a fundo, dependendo da forma que você está agindo. Isso funciona para quem está no processo quase de separação também. Tá? Isso funciona para quem está também num processo de relacionamento, não importa. Você todo tempo precisa entender que quando você começa a se cuidar, acontece uma overdose de coisas. O seu foco ele começa a mudar, porque você começa a dar atenção nas coisas importantes. Então, qual que é o grande lance?
é que as pessoas no processo de separação, elas têm uma tendência de ficar culpando muito o outro, né? De realmente ficar justificando aquilo ali. E cada vez que você fala daquilo, você se sente mal, sabe? Já Sim. pega uma análise, uma situação ruim, ou sei lá, alguém perdeu alguém da família. Olha, eu tô trazendo uma situação bem grave para você entender como é que funciona a nossa mente, tá? E o foco tem tudo a ver com isso. Se você quiser acelerar o seu processo de recuperação de resultados de alta performance, sair de onde você está para ir para um outro nível, né? Imagina que você pega hoje, certo? Sei lá, você perdeu alguém muito querido da sua família e você, certo? Passa um período ali, uns dias, e você está de boa. Alguém chega para você e pergunta, nossa, eu sinto muito, e você começa a falar, você começa a chorar novamente. Por quê? Porque a sua mente, ela começa a buscar lá no inconsciente aquela As situação, emoções, né? aí vai buscar as emoções e você volta a pensar sobre aquilo ali e você começa a chorar. No processo de separação é a mesma coisa. Se você separa, mas se você ficar contando aquilo ali, certo? Ou lembrando daquilo, vem um processo que vem, as emoções tomam conta de você e a raiva também começa a tomar conta, dependendo do seu momento. Ou a raiva, a decepção, ou uma série de emoções que são criadas. E isso provoca em você, certo? Uma tristeza profunda a um ponto que você perde hora, tem pessoas que perdem dias, tem pessoas que perdem a concentração no trabalho, tem pessoas que não conseguem estar bem, porque, na verdade, aquilo ali, sabe, tirou ela completamente do eixo. Então, número um, cuidar de si mesmo, não tem jeito. Então, você precisa cuidar de você mesmo, certo? A alimentação, sabe, hidratação e atividade física, são 3 pontos importantes. Gente, anota uma coisa. Quando você está bem, tudo vai bem, tá? Então, esse é o primeiro ponto e eu sempre Sim. indico porque foi assim que eu consegui me recuperar, certo? Eu separei e perdi um filho no mesmo dia. Então, assim, Nossa, eu não sabia desse detalhe. então o que acontece? Hoje eu consigo Caramba! falar em uma certa, digamos assim, tranquilidade, porque eu superei. Mas entendam uma coisa: pior do que você separar é você separar e se encontrar endividado. Para focar de novo, né? Focar na gente, né? Nesse momento de dor que a gente muitas vezes se perde e fazer as coisas que a gente gosta, né? Cuidar da gente. Quando a gente tá bem, tudo dá certo, tudo fica bem, né? Exatamente. Quando você entende que o seu foco ele vai direcionar a resultados bons ou maus resultados, você começa a direcionar para o lugar certo. No processo de separação, se você colocar seu foco na dor, no sofrimento ou no outro, você vai sofrer muito com isso. E eu estou te falando isso com, sabe, não é de balela, não é de boca, porque eu Sim. passei, vivenciei estudos de casos de sucesso. É o seguinte, você passa por um processo, você precisa automaticamente mudar a forma, certo, de agir. Qual que é o grande lance aqui, voltando, Ana, que eu ia falar agora para você e acabou caindo. Quando você está em um processo como esse, você precisa cuidar de si mesmo, certo? E procurar o mais rápido possível resolver a situação. Então, a primeira coisa é aceitar o que está acontecendo, porque tem pessoas que ficam morrendo ali e não aceitam, tá? Não, negam ou ficam na negação, né? Fases do luto. Ou elas ficam na negação, então, não, isso daí é uma fase, a gente vai voltar, isso vai passar. Ou ficam na raiva, ficam tentando ver uma maneira de se vingar, né? Ou entram numa tristeza, né? Então, é o que você falou, é importante. Sair Sim, disso, né? e Aceitar. principalmente, é, e principalmente porque quando se tem filhos, tá? Filhos, tá? Por quê? Sim, Porque obviamente. começa a vir o processo todo dos direitos. E o que é que precisa entender? Seja ao lado, você sabe, disso daí. Então, qual que é a melhor coisa? É você não procrastinar isso. Tá? Então, entender Então, que se existir aquelas ou se o pessoas que casal chegar. ficam aquelas pessoas que ficam decidindo, pensando se está fazendo a coisa certa, se não está, que ficam avaliando, é pior?
Com certeza, o nível de sofrimento ela é maior. Qual que é o problema das pessoas? O problema é que as pessoas elas têm dificuldade de tomar decisões. Então, isso é a maioria das pessoas. Esse quesito é você cuidar de si mesmo. Isso vai ajudar muito no processo. O seu foco tem que ser em você, número 1. Número 2, você tem que cuidar da sua mente. Então, como é que eu cuido da minha mente? Você precisa agora, se não tem hábito de leitura, desculpa, você precisa escolher bons livros que vão ajudar você na sua inteligência emocional, tá? Você Leu meu livro? olha o livro aí. Isso aí é um ponto que é fundamental. Por quê? Quando você alimenta a sua mente, você está buscando da melhor pessoa, tá? Alguém que entende do assunto sobre desenvolvimento humano, sobre, no caso, o livro da Ana Gimenez. É um livro que é específico sobre isso, o que é que você deve fazer, te ensina sobre isso é perfeito, né? E você precisa entender que você tem um maior inimigo, e o maior inimigo não é o seu ex, é sua mente. Então, quando você entende que sua mente... Adorei essa frase. O maior inimigo não é o seu ex, é a sua mente. É a sua mente. Porque, na realidade, a situação já aconteceu. Se a outra pessoa está afetando você, então pega a chave é essa. Tudo aquilo... Essa é forte aí para vocês, viu, galera? Tudo aquilo que tem a capacidade de dominar você, você se torna escravo. Então, se você é dominado, certo, por uma outra pessoa, como é que eu sou dominado pela outra pessoa? Não é só quando ela manda, não. É quando eu falo algo e automaticamente você é atingido. Se você é atingido, a outra pessoa tem domínio sobre você. É doido isso, né? Porque quando a pessoa não tem domínio, eu não sou atingido. Exemplo, você passa na rua, um doido chega para você e fala: ah, você é um merda, você é um lixo. Você vai olhar para ele, vai rir, acabou, vai embora. Aí teu ex chega para você e fala: ah, você é uma merda, você é um lixo, você não serve para nada, você é uma série de coisas. E aí você vai ficar pé da vida. Então, você é presa ainda dessa pessoa. Porque quando você não é presa, você não deixa isso tomar conta de você. É doido, mas a mais pura verdade. E o seu foco é direcionado àquilo ali. Por quê? Foco é pensamento dominante. Se aquela situação está tomando conta do meu pensamento, aquilo ali está sendo meu foco. Então, tudo aquilo que eu coloco meu tempo, minha energia, meus recursos, é o meu foco. Eu posso estar trabalhando aqui agora, mas ao mesmo tempo pensando em um problema, uma conta, uma situação, algo que o ex falou, meu pensamento está lá, meu foco está lá e o meu resultado não vai ter aqui. Ou seja, eu perco performance. E quando eu perco performance, eu perco resultado. E quando eu perco resultado, automaticamente eu fico frustrado porque eu não estou atingindo. Então, você precisa se anular. De que forma? O que você não consegue resolver, você precisa entender que você não tem controle. Então, tenta entender que tem coisa que você está no controle, mas tem coisa que você não está no controle. E o que fazer quando você tem que resolver coisas que não estão no seu controle? Não resolve, porque funciona assim. Ó, como é que funciona? Como é que eu resolvo uma coisa, por exemplo, meu carro, um exemplo, meu carro bateu. Aí agora, qual que é a solução? Número 1, ver se eu tenho grana para consertar o carro. Porque existem vários rompimentos, né, na nossa vida e que se você não souber onde direcionar sua energia, você constantemente perde performance e resultados. Então, nós estamos falando de algo que você perguntou assim, Thiago, e quando não está no nosso controle? Como resolver as coisas que não estão no nosso controle, ou pelo menos saber focar nas que estão no nosso controle, né? Tem isso. O lance é o seguinte, nunca perca sua paz naquilo que não está em seu controle. Isso é o número 1. Eu tenho essa frase como número 1. Se aparece uma situação grave agora, a pergunta é, está no meu controle? Não. Tem algo que eu possa fazer? Tem. Se tiver algo que eu possa fazer, o que é que eu posso fazer? É agora? Não. Quando é que eu posso fazer? Daqui a 2 dias, 3 dias? Ok. Então eu pego isso aqui e resolvo daqui a 3 dias. Eu tenho que ser cirúrgico nas minhas decisões, nas minhas ações. Só que tem uma coisa seguinte. Todo problema tem solução. Sim. Só que
é uma coisa muito doida, mas o que não tem solução, solucionado está. É, Você entende? É muito. né? Já Viu? que não tem Pensou? solução. Se não tem solução, solucionado está. Então, o que é que você precisa entender? O que não está no seu controle, você precisa, número um, ou você pode aceitar a situação, certo? E eu digo para você, se você aceitar, vai doer menos. Porque quando eu Sim. aceito algo, né, é a mesma coisa falar assim, nossa, o problema aqui eu estou num buraco. Se você separou agora, está num processo completamente complicado, ou perdeu o emprego, ou qualquer coisa do tipo. Porque quando fala assim relacionamento, sabe, tem pessoas que sofrem muito em relacionamentos quando é traído por amigo, quando é traído por amiga, quando é traído, sabe, às vezes tem problemas com os pais. Sabe, quando há um rompimento, há um processo emocional muito grande que precisa ser cuidado disso daí. Então, o processo número um é você começar a entender que aquilo que não está no controle, você não pode perder sua paz. Eu não estou dizendo que você não tem que ser, você não pode ser negligente. Porque qual que é o lance? É muito mais fácil eu culpar o outro do que eu assumir a responsabilidade. Então, é importante eu assumir a responsabilidade. Mas foi o fulano que me traiu, não tem problema. Eu assumo a responsabilidade porque a partir do momento que eu aceitei essa pessoa para viver na minha vida, né, então foi eu que permiti. De certa forma, houve algo Sim. aquilo ali. Né? Então, eu preciso entender esse processo. Só que quando o processo é doloroso, é mais difícil aceitar. E, ó, anota isso daí. Se você aceitar rápido, você vai sair muito mais rápido do processo. Porque todo processo doloroso Aceita que dói menos. É aceita que exatamente dói isso, menos. né? Só que Ah, se você. tá. Tá Só que bom, se, essa lição aceita que dói menos. dói menos. Só que se eu não cuidar da minha mente, o que acontece? Todo o tempo ela vai me pegar, principalmente em momentos que você estiver só, no seu quarto ou em algum ambiente, que isso é o que leva as pessoas à depressão, leva as pessoas a problemas sérios. Então, qual que é o lance? Número um, você cuidar da sua mente. Número dois, aliás, você cuidar da sua mente. Tiago, não gosto de ler. Aí você ouve áudios de crescimento. Eu não gosto de áudio. Pega lives como essa daqui. Para de desculpa e você precisa entender que você precisa entrar num processo de trabalhar sua mente. Não tem essa de você não gostar. O lance é simples. Se você quiser se recuperar rápido, você precisa trabalhar sua mente. Se você não quiser se recuperar rápido, vai sofrer e vai receber pancada, porque a vida não alisa e ela vai bater e vai bater muito. E o problema é que as crenças limitantes que você tem de lá de trás, dos seus pais, do seu ambiente, de Ai, onde gente, você nem me morou. fala de crença limitante. Eu tô muito reflexiva quanto a Pois isso é. nessa O que é que quarentena. destrói as Um pessoas? As monte, crenças. a gente tem um monte de crença limitante. Muito. Então, quando você pega as crenças limitantes que tem sobre relacionamento e sobre várias outras coisas, você pega as culpas, preste atenção Sim. nisso. As culpas, principalmente se você se sentiu culpado porque você fez merda. Você fala, nossa, eu fiz uma merda, destruí meu relacionamento, sabe? Hoje, isso aqui não era o que eu E queria. se a pessoa se arrepender de separar, como é que faz? Eu penso da seguinte maneira, tá? Eu falo assim, quando há o perdão, tudo se resolve. Sim. Então, só que o perdão, ele entra na terceira fase, que é o que eu indico para as pessoas que querem Tá. ajustar seu foco. Fase número. Eu estou falando de fases, não quer Tá, dizer que um pode seja primeiro do que continuar. o outro. Tá. Eu estou colocando em situações, tá? Terceira fase é você, ó. Primeira, mente. A sua inteligência emocional. Você precisa cuidar, não tem jeito. Terceira fase, a sua inteligência espiritual. Preste atenção numa coisa. O seu lado espiritual, ele precisa ser cuidado. Se você não alimentar o seu espírito constantemente, você vai entrar em causa, em problemas grandes que dificilmente você vai conseguir resolver. Entenda uma coisa, isso é fato, isso aqui não é religiosidade, aqui eu estou É, falando de independente de religião, né? Isso daqui não independente de importa se religião. você tem uma religião ou se você acredita em algo superior, né? É muito importante a gente falar isso. Independente de religião. O lance todo é o seguinte, você precisa ter inteligência espiritual. Tiago, seguinte, como é que eu alimento minha inteligência espiritual? Você precisa cuidar do seu espírito. Deixa eu falar uma coisa importante para você agora. Pega essa daqui. Perdão é divino. Então, qual que é o lance aqui? Que quando você perdoa alguém, é muito fácil perdoar alguém quando o problema é pequeno.
O lance é quando alguém maltrata você, prejudica você em sérias, sabe, situações, circunstâncias que tiram você completamente do sério e que faz com que você perca o que você acredita que tinha, sabe? E que te leva a um nível muito ruim de vida naquele momento. Então, quando você consegue perdoar, e eu falo sempre para as pessoas, o perdão não quer dizer reconciliação. Quando eu perdoo alguém, Exatamente. né? E eu acho que as pessoas têm que se perdoar, né? Assim, Uhum. seria o melhor, porque assim, no relacionamento dois erram sempre. Então, assim, nada melhor do que às vezes a gente passar por cima de um monte de coisa, né? Quando eu não perdoo, eu carrego uma âncora. É vacilo. Sim, Ó, o deixa perdão de ele ser, traz um alívio pra nossa, gente. deixa de ser idiota. O lance é o seguinte: quando eu pego aqui uma âncora, o que é uma âncora? Uma âncora é simples. É você pegar um navio e simplesmente 1% é a âncora, 1% do peso do navio. O que quer dizer com isso? Que se 1% do peso do navio segura um navio, você tem que ter cuidado nas âncoras que você carrega na sua vida, porque às vezes esse vacilo de você não regularizar isso vai segurar toda a sua vida e você não decola, você não vai flutuar na sua vida. Por quê? Porque você está deixando o ego ser maior, você está deixando a arrogância ser maior, você está deixando, sabe, aquela coisa, eu tenho razão. Entenda uma coisa. Razão, o lance é uma coisa, você tem que se livrar. Ah, então é o seguinte, ó, aconteceu isso. Ser feliz ou ter razão, né? Ser Esse é o feliz ou ter lance. razão? Ser Eu prefiro ser feliz ou ter feliz. razão. Pois é. E Só que agora, tem em pessoas que época falam de assim, pandemia, né? A gente viu que ser feliz é a melhor coisa do que ter razão, né? eu falo assim, eu morro, mando perca a minha razão. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Acabou. Essa que é a realidade. Entenda uma coisa, ó. Quando você começar a ser leve com você e se dar bons conselhos, você vai entender a força que você tem de se recuperar de um problema grande. Quando você começa a entender a percepção, certo? Que você consegue resolver as coisas quando você está bem, a solução e os seus resultados, ele vem num nível tão grande, tão profundo, que as pessoas que passam um tempo sem te ver, 3 meses, 6 meses, um ano, quando te vê, elas percebem uma diferença muito grande. Por quê? Porque você mudou, certo? Todo o conceito. Então, o conceito é mudar a si mesmo, mudar a sua mente, certo? E cuidar do lado espiritual. E tem que estar balanceado. Quando você balanceia isso, você direciona o foco, a sua energia naquilo que vai te trazer resultados. E aí você começa a construir pequenos resultados. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a sair. Porque toda vez que eu estou em um buraco, eu estou no fim do poço, sabe? Que eu me sinto que eu estou largado, jogado. Preste atenção, eu não subo o poço de uma vez só. É um passo a passo. Exatamente. Não dá pra gente acordar bem no dia seguinte, né? É um Isso. processo. Agora, Tiago, vai ser difícil. Claro que é, mas você precisa entender que você provocou essa situação. Não tem como mais mudar. Então entendam uma única coisa. Assumir a responsabilidade é o primeiro ponto mais importante disso tudo daí. A partir desse momento, você começa a construir agora o seu novo ciclo. Nossa vida é cíclica, entenda. Agora, o que é que eu acho, Tudo tá, passa. Ana? O que Tudo eu acho é o passa, seguinte. gente. Tudo passa. Um dia você tá Tudo assim, passa. outro dia passado. Agora, o que é que eu acho? Que todas as vezes que você, certo, quando você casa, você precisa entender que você faz uma aliança. Sim. É doido, mas você faz uma aliança. Então, você precisa entender que existe um processo aí, tá? Então, quando E você o faz... quanto é difícil a gente se relacionar, gente, né? Assim. Porque o lance é o seguinte, as pessoas ainda elas se relacionam por capa e ela esquece que o relacionamento tem que vir de princípios e valores. Quando eu me relaciono com alguém que tenha princípios e valores parecidos com os meus, não é ser uma pessoa igual a mim. Ó, nota aí, você não vai encontrar ninguém igual a você. Não funciona assim. Não, é São pessoas, até. É são até. pessoas que têm princípios e valores, não é? Sim. E aí você precisa, até porque são sexos diferentes, não tem como. Agora, qual que é o lance? É que esse encanto de você achar o príncipe encantado, ó, né? Ou a mulher, o homem achar a princesa, tal, entenda. Mas eu vou te Amar, falar uma coisa, viu? A gente falava muito que a mulher quer encontrar o príncipe encantado, mas a mulher se contenta com muito menos. É muito mais o homem que quer encontrar a princesa do que a mulher hoje em dia. sim, Né? na realidade, E a princesa que quer ser salva.
Porque, assim, mulheres também independentes também sofrem, sabia? Ah, então, eu sempre falo assim, ó, eu nunca fui a favor. Até quando eu era casado, eu sempre fui a favor da minha ex-mulher ser independente. Sim, Por quê? Entenda uma coisa, a independência traz para você algo muito forte. Então, quando eu estou com alguém, eu preciso estar de verdade com essa pessoa, não pelo que ela tem ou o que ela pode sim. me proporcionar, né? Então, eu preciso entender que um relacionamento é uma soma, é uma unidade. Quando o relacionamento ele perde a unidade, acabou, entende? Então, a unidade ela é muito forte nisso daí. Então, eu entendo que quando nós colocamos nossa energia, sabe, Ana, naquilo que realmente traz resultados, aí você começa a entrar num processo de recuperação muito mais rápido. Por que tem pessoas entrando em depressão? Porque elas estão muito mais focadas no passado, nas Sim, dores, nos do que no sofrimentos, do que no presente. presente. Então, por que tem pessoas muito ansiosas? Porque estão focadas muito mais no futuro do que no presente. Então, o cálculo é simples. Para mim, o que eu ensino a meus alunos. 90% do seu tempo é presente. 5% passado e 5% futuro. E eu ensino isso por E quê? como é difícil isso, hein? Aí, Fala. aí tem uma coisa que eu uso, né? Eu, inclusive, eu tenho um método chamado método D36, né? Que é um método que eu ensino as pessoas a destravar o cérebro, crenças e culpas e medos. É um negócio doido. E esse método, essa é uma das fórmulas que eu ensino, por quê? Quando você foca 90% no seu dia, você precisa entender que o passado ele já morreu. Ele não existe, tá? O futuro não existe também. Como assim, Thiago? Porque o futuro é o hoje. Há um ano atrás você estava querendo chegar em 2020. Então o futuro é hoje. Não existe Mal futuro. sabia a gente, hein, o que ia ser 2020. Meu Pois é, Deus. já é 2020. Então, o que, é que você tem que fazer? Viver hoje. Como é que você vive hoje? Anota aí. Você precisa ter um dia perfeito. Tiago, como é que eu faço um dia perfeito? Cara, essa é a matemática mais foda que se você conseguir executar. Você vai ter um dia. Dia perfeito é aquele dia que você consegue trabalhar as suas áreas. Eu sempre falo, corpo, mente, espírito, família ou social, você precisa separar um tempo para cada coisa ali. E quando você consegue fazer o seu dia perfeito, a única coisa que você precisa é só continuar fazendo isso. Todas as pessoas de sucesso que têm grande relevância, ela não sai do princípio. Ela tem a família dela ali como base, porque imagina, o cara fala assim, eu sou focado, mas aí o negócio dele está crescendo e a família está destruída. Cara, o foco está errado. Aí, eu sou focado, a família está ali, mas o negócio, o cara está completamente endividado, as coisas estão indo tudo ruim. Está errado também. Tem que ter um Então tá balanceamento. errado você focar só numa área da sua vida. Por exemplo, eu fiquei muitos anos focada só no trabalho, entendeu? Trabalho e filhas. Então tá errado, assim, tipo. Você tem que cuidar de você. Não, agora Imagina. não. Agora a quarentena me deu um presta atenção bem dado, E entendeu? Que é. agora eu tô cuidando. Por quê? Qual que é o lance? É que você tem que focar sim no trabalho. Lógico, não tem como. Nas suas filhas, é a base que você tem ali, certo? Te alimenta. Em você, porque imagina, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, como que as outras Sim, coisas vão bem aqui? Não tem como. com E você, certeza. nós estamos falando de você trabalhar o seu eu, nós estamos falando de trabalhar o seu lado espiritual, sua inteligência emocional, você precisa trabalhar o seu eu. Por que as pessoas hoje tá sofrendo tanto? Porque as pessoas hoje não estão tanto endividadas? Porque elas estão com um processo doloroso de vida, elas estão em um, sabe, com dores, sofrendo extremamente, sabe, com muitas frustrações. Pessoas estão morrendo de medo com o que vai acontecer ou com o que pode deixar de acontecer, simplesmente porque elas não estão focadas onde elas devem colocar a energia dela. Você precisa do social, todo mundo percebeu hoje a necessidade de ter o social. Ah, por quê? Sim, Não é? Você eu viu? antes eu não tinha tempo para nada, para ninguém, entendeu? Os dias que eu tinha tempo eu queria descansar, dormir, assistir Netflix. Então, agora eu tô louca para sair, para encontrar as Conversar com pessoas, para alguém. conversar, para Isso. tudo. Por quê? Entenda, você precisa ter um núcleo de pessoas, certo? Que tenham princípios e valores parecidos com o seu, para que você possa ter conversas boas e agradáveis. Entenda uma coisa:
Ah, Thiago, mas eu gosto tanto daquela pessoa. Se ela não te coloca para cima, inevitavelmente é uma pessoa que vai te colocar para baixo. Então, um amigo não é aquela pessoa, certo, que te apoia em tudo. Você precisa entender que você precisa mudar de ambiente. Você precisa escolher suas amizades de acordo a princípios e valores. Pode ser tem pessoas da minha família que eu não consigo ficar mais de 10 minutos próximo. Não tem como. Por quê? Porque, de fato, você precisa entender, precisa de gente. Não fica sozinha, você vai precisar de gente. Ah, como é que eu aumento meu network, minhas conexões? Cara, usa hoje a internet, existem muitos contatos, você pode ter pessoas, relacionamentos no mundo todo, no Brasil todo, Eu mas achei que de um tempo para cá, minhas amizades mudaram conforme minha vida foi mudando. Então, depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, tanto é que a gente se conheceu num curso, né, num sim. evento de relacionado à inteligência emocional. E assim, eu percebi que as minhas amizades mudaram totalmente. Então, tem muito a ver com o que você está falando. Ó, os relacionamentos, ou ele vai te colocar para cima ou para baixo, tá? Imagina, mulher acabou de separar agora. Olha que doido isso. Ela acaba de separar e ela tem amigas que, meu amigo, só curte farra. Farra, farra, farra. Ela vai Sim. ferrar a vida dela. Porque a amiga dela vai dizer aqui, minha amiga, você precisa esquecer isso. Vamos pra farra, que hoje tem festa, que hoje Só tem vai isso. pra balada, só balada, só Balada, vamos balada. curtir, vamos não sei o quê. Mas Sabe qual isso que é o daí problema? acontece muito, viu? Acontece. Sabe qual que é Da o seu problema? pessoa. Hã? Pode falar. Não, isso daí acontece muito, da pessoa terminar um relacionamento e aí ela tem, umas amizades, umas amigas solteiras e entrar num ritmo de cuidar de filha, de balada. Eu não tive essa sorte, porque eu só tinha amiga casada quando eu me divorciei. Porque Você eu foi fiquei sortuda. 11 anos. Na verdade, Hã? Ana, você foi sortuda. Presta atenção É. numa coisa, você foi sortuda. Pessoas que entram nesse barco, elas estão ferrando mais ainda a vida delas. Por quê? Toda mulher e todo homem que for realmente inteligente, ele tem que entender que todo processo de separação, ele precisa de um momento, certo? Sozinho. Ele precisa de um momento para se conhecer. Ele precisa de um momento, sabe, que ele começa a se envolver com ele mesmo. Por quê? Ele vai arrumar uma pessoa imediatamente e ele vai colocar todo aquele peso dentro daquela pessoa, vai se tornar um peso. Por quê? Porque ela vai falar, não consigo viver sozinha. Lógico que você consegue viver sozinha. Lógico que você consegue viver sozinho. Enquanto você não entender que você é a principal pessoa aqui, se você não for feliz sozinho, você não vai ser feliz com alguém nunca. Porque você precisa Ah, estar bem. então eu já posso ser feliz com alguém, porque eu Ah, tô passou feliz um ano, eu dou o sozinha. prazo de um ano, Ana. Um ano é um tempo suficiente para a pessoa entrar num processo novo. Entenda? Thiago, mas tem casos que deu certo, eu sei. Mas o grande fato é o seguinte: imagina, é uma pessoa dependente, a pessoa é dependente de atenção, a pessoa é dependente do companheirismo, ela é dependente de uma série de coisas, mas ela esquece que a melhor companheira é ela. Sim. Ela não está aprendendo com a situação real. Quando ela vai para a balada, quando ela pega toda a energia dela, o foco dela e coloca em lugares nesse nível daí, o que vai acontecer com ela? Ela vai trocar um prazer, olha só que doido, ela vai ter prazeres momentâneos. Só que ela esquece que ela precisa de prazeres duradouros. Como é que eu tenho prazeres duradouros? Começando cuidando primeiro da fonte, começando cuidando de mim, me conectando com a fonte, me conectando com o Criador, melhorando minha inteligência emocional. É um processo. E outra coisa é que você tem alta responsabilidade, principalmente quem é pai e mãe. Quem é pai e mãe, cara, você tem responsabilidade, cara. Não E importa que você é homem, como, não. né? Você Nem não é fala. responsabilidade, eu não falo de dinheiro, não. Responsabilidade de passar bom exemplo para seus filhos. Você precisa ter esse cuidado. Eu tenho uma filha de 10 anos e quando eu separei, eu não tive relacionamento porque foi o que eu fiz. Eu fiz a única coisa, minha preocupação era minha filha. Então, o que eu quero passar para minha filha? Eu não posso deixar uma situação que nós, adultos, ocasionamos ali, provocou, que atrapalhe o processo de desenvolvimento para que sejam criadas crenças limitantes, para que minha filha sofra por culpa minha. De forma nenhuma. Quanto tempo você tá divorciado? 5 anos. E aí você nunca apresentou ninguém para ela? Uma pessoa.
Eu tô há 9 anos e também uma pessoa. Eu 9 queria, anos. eu Gente, sou eu sou virgem de 9 anos novo. Eu sou divorciada, pra virgem de quem não novo. sabe. Eu falo assim para as pessoas assim. E a minha filha é muito lindo porque entenda uma coisa, gente. O processo é muito massa. Eu amo, eu me amo. Cara, eu era uma pessoa extremamente dependente da minha parceira. Por quê? Eu era uma pessoa ciumenta. Eu entendo, anota já uma coisa aí. Quem não se ama é uma pessoa extremamente ciumenta. Existem dois processos aí. Quando é que vem um ciúme? O ciúme vem, e aí seu foco está no lugar completamente errado. O ciúme vem quando você tem medo de perder outra pessoa. Então, toda vez que eu tenho medo da perda, vem o ciúme. Quando eu Sim. me amo, quando eu realmente falo assim, cara, eu sou o máximo, mas entenda, eu não estou falando de você colocar sou o máximo no direito de que a outra pessoa não é ninguém. Mas se dizer assim, não, cara, entende uma coisa, até Jesus Cristo foi traído, ninguém está livre disso, qualquer pessoa pode ser Ai, traída. meu Deus! Qualquer pessoa pode ser traída. Então, se você, Verdade, né? Até Jesus Cristo foi traído. claro, se você for traída, aí você tem duas opções. Se você não conseguir perdoar, separa. Biblicamente e olhando para as escrituras, eu sigo as escrituras. Para mim, tá lá. Então, eu sigo aquilo ali. Não, você não tem como controlar alguém, certo? Você não tem como dizer assim, nossa, uma burrice a pessoa que fica ligando para outra pessoa, sabe assim? Controladores, eles têm casamentos doentes e aí quando ele separa, ele não se cura, ele entra num novo relacionamento, ou seja, ele está colocando o foco no lugar errado, na outra pessoa. E aí ele entende que ele precisa passar primeiro por um processo de melhora. Olha que doido isso. Consciente, ela precisa passar por esse processo, canalizar toda a energia dele na recuperação disso daí, porque caso contrário, você vai casar novamente, vai acontecer as mesmas coisas, porque você Porque não se curou. a gente vai repetindo o padrão, né? Se a gente não se cura, né? Das coisas que acontecem. E aí sofre. Cada relacionamento é uma lição que você tira. Cada pessoa que passou na sua vida foi por um motivo, foi porque você atraiu alguma coisa para sua vida que você precisa rever, que você precisa aprender, entendeu? Então, assim, Carol, enquanto você não se cura, você vai repetindo o padrão, né? Não você tem jeito. repete e é automático. É automático. E ó que o lance é. Tiago, mas eu dependo muito da pensão. Ok. Vai buscar os direitos. Entenda uma Tem. coisa, evite confusão, vai buscar os direitos, porque tá aí a melhor pessoa aí. Não adianta, entenda uma coisa, você precisa agora, número um, vai doer isso aqui, tá? Mas eu entendo nesse formato, que tem homens que são muito dependentes também, vice-versa, são as duas casos, mas acontece Eu mais vou com te falar mulheres, eu uma acredito, coisa não do é? escritório. É muito mais difícil um homem divorciado que uma mulher. Ele tem muito mais dificuldade para tomar decisão do que uma mulher. Uma mulher, quando ela não quer, ela vai lá e toma a decisão. O homem não. O homem ele calcula todos os prejuízos. O homem parece que é a mulher que gosta de estabilidade, mas não. O homem gosta muito mais da estabilidade da família do que a mulher, tá? A mulher ela é muito mais passional. Então, Sim. E aí tem qual que é essa o lance? diferença. O lance número um é, a mulherada que está aqui, se tiver alguém aqui que não seja independente, a minha sugestão número um, seja independente. Primeiro, financeiramente, trabalhe duro para você se manter, para manter, sabe, seus filhos, vai buscar a tua independência. Não, por mais que tenha alguém ou alguma pessoa venha colaborar com isso, que isso é bom, é uma soma, e responsabilidade do pai é honrar com os compromissos deles, mas o Sim. fato é que se o cara não quiser pagar, é a justiça que vai fazer esse trabalho. Você não pode ficar gastando energia com isso, você tem que buscar seus direitos, sabe? Procura a Você manda pessoa. para advogado, né? O Manda para o advogado, advogado, quando a procura seus gente direitos. recebe para isso, para brigar por Isso, você. não vai atrás da pessoa, certo? Agora, tem um grande problema aí, é quando a pessoa ainda ama muito a outra pessoa. Então, Ela fica presa, né? Então não exato, consegue ir quando para você frente. ama muito a outra pessoa, você precisa entender uma coisa, que aceitar a situação e faz uma lista do que você gosta e o que te faz feliz.
Assim, o que é que você faz que te deixa feliz? Para de focar agora no que não te faz bem. Cara, entenda uma coisa, já não está te fazendo bem. Você precisa entender que sua vida é cíclica. Porque tem pessoas que continuam sofrendo tanto, porque ela não entende que o processo ele já passou. Então, quando há um processo que já passou, ele não vai mais funcionar. Então, se já aconteceu o rompimento, exceto se ambas as partes chegarem a um acordo ali, certo? Eu, particularmente, tirando as formas das escrituras ali, eu acho que tem tudo para um jeito, tá? Quando não há traição, acho que dependendo aí, Porque existe você algo. acha que a Mas traição é motivo para o término? O não, mas principal eu motivo para o término? não, mas o fato é que infelizmente as pessoas não conseguem perdoar. Eu acredito, eu não sei, eu acho que talvez você vai saber mais do que eu nesses números, mas eu acredito que mais o homem do que a mulher. Em É termos que, de é que a traição do homem e da mulher é diferente. Geralmente o isso. homem trai porque ele tem uma atração, ou Uhum. porque uma atração física mesmo, e ele vai ali, trai e volta normalmente para a família. A mulher já é diferente. A mulher, geralmente, quando ela trai, eu falo geralmente porque não dá para generalizar, tá? Mas assim, a maioria das mulheres, quando elas traem, é porque elas tiveram uma conexão emocional. Então, é porque elas se apaixonaram. Então, é porque o marido já não elogia mais, já não conversa mais, e elas arrumaram alguém que troca ideia com elas, que elogia, que repara, porque tem muitos casos de personal trainer, por um acaso, porque naquela hora da aula ela tá desabafando, ela tá falando coisas que o marido já não tem mais paciência de ouvir. Então ela acaba se apaixonando. Então acho que a mulher, ela, quando ela trai, geralmente é porque ela se apaixonou. E o homem, geralmente, é porque ele tem uma atração física. Claro que o homem pode se apaixonar, assim como a mulher também pode ter só uma atração física, não tem regra, mas é geralmente isso. Gente, a gente tem 1 minuto e 40 para terminar a live. Dá Maravilha. sim Bom, o o seu recado final sobre como voltar a ter foco. ó, eu vou. A Sara colocou aqui, ó. A Sara é uma amigona minha, a minha mentora, inclusive na área emocional, pessoa que eu adoro. Ela falou uma coisa muito importante aí, ó. Amor próprio. E eu vou dizer para você, quando você tem amor próprio, quando você consegue fazer isso, as coisas começam a mudar. Então, não tem jeito. Cuida do amor próprio, cuida da sua mente e do lado espiritual. São três áreas indispensáveis para que você consiga ter recuperação e ajustar. E é isso, né? Agora coloca foco naquilo que de fato vai te trazer mais felicidade e resultados. Sai dos Resu problemas. Resumindo, quando você se divorcia, quando você fica mal, você tem que voltar a focar em você em todas as áreas, na parte espiritual, na parte física, na parte emocional. Então muda o foco, sai do foco da dor, do que não deu certo e vai para o seu foco. Fala, como eu posso melhorar? O que eu posso tirar de melhor daquilo e seguir minha vida adiante? Acho que é mais ou menos isso, né? Sair dos problemas, entenda. Eu tenho um problema, resolve, não é? Sim. Mas o grande lance é focar onde eu consigo realmente resolver algo. E deixa as Sim. coisas acontecendo, né? E não Entenda. foca, e não foca nas coisas que você não tem controle, né? Não pode. Gente, falta 15 segundos. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a todo mundo que assistiu a live. A live vai ficar salva